Caso Pavese, médico acusado por morte e venda ilegal dos órgãos do menino Paulo Veronese Pavese é condenado a 21 anos de prisão. Álvaro Yanhas, um dos médicos acusados pela morte e retirada ilegal de órgãos do menino Paulo Veronese Pavese, em abril de 2000, em Poços de Caldas, no sul de Minas, foi condenado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e pelo fato de a vítima ter menos de 14 anos. A pena é de 21 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. A sentença foi proferida por volta das 3h30 da tarde desta terça-feira, 19. A sessão, no Tribunal do Júri, em Belo Horizonte, começou nesta segunda-feira, 18. Ela foi suspensa por volta das 20 horas e retomada nesta manhã. O pedido da defesa para que o réu pudesse recorrer em liberdade foi negado devido à gravidade do crime, segundo o juiz que presidiu o tribunal. Um mandado de prisão foi expedido contra o médico, que está em São Paulo. Segundo a denúncia do Ministério Público, Yanhas foi um dos médicos que causaram a morte da criança de 10 anos, que estava sendo atendida no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas depois de sofrer traumatismo craniano. O objetivo desses médicos, segundo o MP, era usar os órgãos de Pavese em outros pacientes. A defesa disse que vai recorrer da decisão e que vai entrar com um pedido de habeas corpus para que ele responda em liberdade. O caso Pavese começou no ano 2000, quando os médicos José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito, Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e Álvaro Yanhas foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado de Paulo Veronese Pavese, que na época tinha 10 anos. Conforme a Justiça, os 4 médicos teriam sido responsáveis por procedimentos incorretos na morte e remoção de órgãos do garoto, após ele cair de uma altura de 10 metros no prédio onde morava. O exame que apontou a morte cerebral teria sido forjado, e o garoto ainda estaria vivo no momento da retirada dos órgãos. Os 4 negam qualquer irregularidade, tanto nos exames quanto nos transplantes aos quais o garoto foi submetido. O caso foi desmembrado e transferido de Poços de Caldas para Belo Horizonte em agosto de 2014, a pedido do Ministério Público, para evitar a influência econômica e social dos médicos sobre os jurados. O processo de Álvaro Yanhas foi desmembrado dos outros médicos acusados devido a um agravo que deveria ser julgado. Em janeiro de 2021, outros 2 médicos, José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito, foram condenados a 25 anos de prisão, já Marcos Alexandre Pacheco da Fonseca foi absolvido pelo júri. Deixe o seu comentário, e nos vemos na próxima notícia.